Imagine uma história onde toda uma geração precisa morrer para que a promessa viva, onde os herdeiros de um milagre não são os mesmos que cruzaram o mar em terra seca, mas os filhos que cresceram no silêncio do deserto. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde narramos a palavra de Deus como você nunca viu, passo a passo, capítulo por capítulo, trazendo à luz os detalhes que muitos ignoram, mas que carregam segredos eternos. Hoje vamos caminhar com um novo povo, um povo que não conheceu as correntes do Egito, mas nasceu sob a nuvem da presença divina. Eles não viram as pragas, mas ouviram os relatos. Não comeram cebolas do cativeiro, mas se alimentaram do maná do céu. Este é o início de uma transição poderosa. O velho está morrendo, o novo está nascendo, e a esperança começa do zero. A travessia de Israel pelo deserto, após a recusa em entrar na terra prometida, não foi apenas um castigo, foi uma poda espiritual. Ao longo de 40 anos, a geração da Pen-Idus, incredulidade foi lentamente silenciada. Um a um, os corpos caíam pelo caminho. Cada sepultamento marcava o fim de uma mente escravizada, de um coração desconfiado, de uma alma que preferia o passado ao destino profético. Você já pensou no que Deus precisa tirar de dentro de nós antes de nos entregar a promessa? Quantas vezes carregamos as bênçãos de Deus nas mãos, mas o Egito ainda vive no nosso interior. A antiga geração via Canaã com os olhos, mas não com o coração. Já a nova geração só conheceu o deserto. Cresceu aprendendo a confiar sem ver, a caminhar sem entender, a depender mesmo sem compreender. Que tipo de fé nasce quando tudo o que você tem é Deus? Enquanto a poeira do deserto cobria os anos, os líderes também envelheciam. Moisés, com sua barba já branca, guiava com sabedoria, mesmo sabendo que não pisaria na terra que tanto desejava. Arão, seu irmão, também sentia o peso dos dias. E à medida que os antigos iam partindo, algo novo nascia nos olhos de Josué e Calebe, os únicos remanescentes da geração anterior que ainda carregavam a fé intacta. Eles não apenas sobreviveram, eles amadureceram. O silêncio dos sepulcros ensinava mais do que 1000 palavras. Cada ausência deixada pelos que se foram abria espaço para que os jovens se levantassem com coragem, pureza e propósito. O que você deixará para a próxima geração? Um legado de medo ou uma herança de fé? Então Deus dá uma nova ordem: fazer um novo censo. Esse detalhe, que pode parecer administrativo, carrega um peso espiritual profundo. O recenseamento registrado em Números 26 não é apenas sobre quantos homens restaram. É um registro de sobreviventes espirituais. Aqueles que suportaram o calor, a espera e a provação. Aqueles que não se revoltaram, mas observaram. Que aprenderam com os erros dos pais e decidiram fazer diferente. Compare com o censo anterior e perceba, nomes antigos desapareceram, mas novos nomes surgiram. Não há herança automática no reino de Deus. Cada geração precisa conquistar sua porção. O novo censo é uma preparação profética. Deus está dizendo: agora é com vocês. E você, está pronto para ser contado entre os que herdam promessas? Essa nova geração era diferente. Eles não reclamavam do maná, eles cresceram comendo o maná. Eles não questionavam a coluna de fogo, era o que sempre os guiou à noite. Não ansiavam pelo Egito, nunca o conheceram. Essa geração tinha um coração moldado na presença, uma mente treinada no deserto e um espírito forjado pela espera. E isso nos faz pensar: será que as dificuldades que enfrentamos hoje não estão moldando uma geração mais sensível à voz de Deus? Será que não estamos no meio de um processo onde Deus está preparando um povo que valoriza mais a presença do que o conforto? Compartilhe nos comentários. Você sente que está sendo moldado por Deus em meio ao deserto da vida? E aqui, nesse cenário árido, mas espiritualmente fértil,
surgem histórias que provam que a nova geração será marcada por ousadia, justiça e fé. Entre elas, as filhas de Zelofeade, mulheres que ousaram questionar as tradições e pedir aquilo que ninguém antes havia pedido: herança. Em um tempo onde a linhagem masculina definia tudo, elas se levantaram com coragem, afirmando que o nome do pai não deveria ser apagado por não ter filhos homens. E Deus ouviu. A resposta divina não foi repreensão, foi aprovação. Deus institui uma nova lei a partir da fé delas, uma lição eterna. O céu responde à ousadia que nasce da justiça. Quantas vezes deixamos de pedir algo por acharmos que não temos direito? Que padrões você tem aceitado por medo de ousar em fé? Enquanto a poeira do deserto continuava a cobrir os passos da nova geração, um novo capítulo se desenhava no coração do povo: a necessidade de liderança. Moisés sabia que seu tempo estava se encerrando. Seus olhos, ainda firmes, agora viam mais longe do que o horizonte. Enxergavam o futuro de uma nação que ele amava, mas que não conduziria até o fim. É nesse cenário de despedida silenciosa e responsabilidade crescente que nasce um dos momentos mais emocionantes da história bíblica: a substituição da liderança. Moisés não luta para manter o cargo, ele não se apega à posição, ele se importa com o povo. E por isso, em um gesto de profunda maturidade espiritual, ele clama a Deus: Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Que tipo de líder faz isso? Que tipo de servo pensa na continuidade mais do que em seu próprio nome? Deus ouve o clamor de Moisés e aponta Josué, o servo fiel, o guerreiro silencioso, o homem que carregava a promessa nos olhos e a obediência no coração. Josué não se impôs, ele não se ofereceu, foi escolhido por Deus, reconhecido por Moisés e aprovado pelo povo. A cena é comovente. Diante de toda a congregação, Moisés impõe as mãos sobre Josué. Um símbolo de transferência, não apenas de autoridade, mas de espírito, de visão, de missão. Essa passagem é mais do que uma formalidade, é um ato profético. Deus estava dizendo: a promessa continua, eu mudei o instrumento, mas não mudei o propósito. E você está preparado para passar o bastão quando for preciso? Ou está pronto para recebê-lo com temor e responsabilidade? O que impressiona nesse momento é a serenidade de Moisés. Ele sabe que não entrará em Canaã. Um sonho que acompanhou por décadas, um desejo que queimava no peito, não se cumprirá em sua vida. Ainda assim, ele não murmura, não discute, não se rebela. Ele compreende, ele aceita, ele ensina. O restante de seus dias é dedicado a instruir, orientar, fortalecer o povo que irá cruzar o Jordão. Essa atitude revela algo poderoso. Liderar é preparar os outros para irem mais longe do que você foi. Quantas vezes nos frustramos por não ver o cumprimento de algo que tanto desejamos? E se, ao invés de se realizar em você, a promessa estiver esperando seus filhos, seus discípulos, sua geração futura? Pense nisso. Será que estamos prontos para plantar árvores sob cuja sombra talvez nunca sentaremos? Moisés começa a transmitir as últimas orientações. Deus dá a ele instruções renovadas. As leis são revisitadas, as ofertas relembradas, as festas reafirmadas, não por repetição vazia, mas como um novo ciclo. O que era tradição para os pais agora se tornaria identidade para os filhos. A nova geração precisava entender que não herdaria apenas terras, herdaria um pacto, um relacionamento com Deus que exigia obediência, santidade e devoção. O Senhor não estava apenas preparando o povo para conquistar um território, mas para edificar uma cultura. Por isso, ele dá detalhes sobre heranças, limites tribais, celebrações, sacrifícios e até sobre o papel dos sacerdotes. Cada lei, cada estatuto, cada mandamento era um tijolo na construção de uma nação santa. E você está se preocupando em construir uma cultura espiritual
na sua casa, na sua família, ou apenas tentando sobreviver ao deserto, a nova geração não precisava de um novo Deus, mas de uma nova consciência. Deus não mudara. Sua santidade continuava intacta. Sua presença permanecia visível, mas o povo agora era outro. E por isso, o ensino também precisava ser atualizado. A palavra de Deus era a mesma, mas a aplicação dela precisava alcançar os corações de um novo tempo. E aqui está uma lição poderosa. O conteúdo da fé não muda, mas a forma como ela é transmitida deve alcançar as novas gerações. O que foi suficiente para tocar os pais, talvez precise de um novo formato para impactar os filhos. Por isso, Deus revisita a lei. Por isso, ele dá atenção aos detalhes, porque sabe que, sem alicerce, a promessa vira ruína. Será que estamos ensinando nossos filhos com clareza? Será que estamos traduzindo os princípios de Deus de maneira que a nova geração compreenda e ame o que recebeu? No meio de tudo isso, um eco silencioso começa a se levantar no coração do povo. A promessa ainda está de pé. 40 anos de espera não anularam a palavra de Deus. A morte da geração anterior não matou o plano divino. A substituição da liderança não interrompeu a direção. Tudo continuava em marcha, ainda que mais lentamente, ainda que com lágrimas, ainda que com sepultamentos pelo caminho, porque a esperança começava do zero, uma esperança nascida no deserto, alimentada pelo maná, guiada pela nuvem, uma esperança que não olhava para trás, mas para o invisível. E aqui surge uma pergunta para você, que assiste agora. Sua esperança depende de resultados ou está enraizada na voz que prometeu, mesmo que tudo pareça parado? Compartilhe nos comentários o que tem sustentado a sua fé nos dias de deserto. O deserto para a nova geração não era apenas uma travessia, era uma escola. E como toda escola, tinha lições, provas, correções e diplomas invisíveis. Eles não foram treinados com espadas, mas com dependência. Não aprenderam a vencer pela força, mas pela escuta. Desde pequenos, o som do maná caindo ao amanhecer, o brilho da coluna de fogo à noite, o levantar do tabernáculo, o toque das trombetas, tudo isso era parte do currículo. A rotina do deserto ensinava o que nenhuma universidade do Egito poderia transmitir: obediência à voz divina. Você já parou para pensar quantas vezes reclamamos da monotonia da vida, sem perceber que é justamente na repetição que Deus nos disciplina? A nova geração aprendeu que a constância é uma arma espiritual, que o simples pode ser sagrado, que o comum, quando Deus está, se torna extraordinário. Nesse cenário de aprendizado contínuo, Deus começa a moldar uma nova mentalidade, uma nação que não será apenas conquistadora, mas santa, que não dependerá da herança dos pais, mas da obediência pessoal. Por isso, as instruções começam a se intensificar. As festas sagradas, como a Páscoa, as festas das semanas e das trombetas, são reafirmadas, não apenas como tradição, mas como lembrete do que Deus fez e do que ainda fará. Cada festa era uma reprogramação espiritual. Lembrem-se, vocês não são órfãos, vocês têm história. E você tem cultivado memória espiritual? Ou tem deixado que a correria da vida apague os marcos que Deus estabeleceu no seu caminho? O esquecimento é um inimigo sutil. A nova geração precisava aprender a lembrar. E essa era uma das tarefas mais urgentes antes de pisar em Canaã. Outro ponto poderoso nesse processo é a organização das heranças. Deus começa a desenhar, tribo por tribo, onde cada família irá habitar. Canaã ainda não tinha sido conquistada, mas Deus já falava como se estivesse. Ele traça limites, define porções, estabelece direitos. Isso revela uma verdade crucial. Deus fala no presente com a autoridade do futuro. A nova geração precisava crer não apenas nas promessas, mas na exatidão daquilo que ainda nem existia.
E esse é um desafio para todos nós. Quantas vezes só acreditamos depois que vemos? A fé genuína vê antes de acontecer. O povo ainda estava no deserto, mas já recebia as instruções para o tempo da abundância. Já imaginou Deus falando com você sobre uma realidade que ainda parece distante? Qual seria a sua reação se ele começasse a organizar a sua vitória antes mesmo dela se manifestar? O detalhe mais comovente é que, mesmo diante de tanta preparação, a terra prometida ainda parecia inalcançável. Era como um vislumbre que nunca chegava. Uma esperança mantida no calor, no pó, no tédio, na fome e no cansaço. E isso é profundamente humano. Esperar cansa, esperar corrói, mas esperar em Deus fortalece. A nova geração teve que aprender a viver com expectativa sem ansiedade, com fé sem provas visíveis, com paciência sem recompensas imediatas. É esse tipo de fé que move montanhas. Não a fé dos milagres imediatos, mas a fé dos passos longos, da persistência silenciosa, da confiança madura. A geração do deserto descobriu que a fidelidade de Deus não é uma promessa de velocidade, mas de certeza. Você consegue acreditar que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece demorado demais? No meio desse amadurecimento coletivo, surge um eco profético ainda mais profundo. Deus não apenas queria que o povo entrasse em Canaã, ele queria que eles estivessem prontos para permanecer lá. Conquistar é uma coisa, permanecer é outra. Muitos querem promessas, poucos querem preparo. Por isso o deserto foi tão longo, por isso tantos detalhes, porque Deus não estava formando conquistadores impacientes, mas adoradores resilientes. Homens e mulheres que não trocariam a promessa por atalhos. Gente que não esqueceria o Deus do deserto quando estivesse no conforto da terra que mana leite e mel. Quantos de nós estamos prontos para esse tipo de formação? Será que suportaríamos 4 décadas de anonimato apenas para carregar uma promessa em silêncio? Responda nos comentários o que você faria se soubesse que Deus está te formando hoje para algo que só acontecerá daqui a anos. Por fim, o povo se encontra diante de uma verdade incontornável. O passado foi sepultado. Os corpos da geração anterior estão debaixo da areia e a responsabilidade agora repousa sobre os ombros dos jovens. Não há mais para onde fugir. Não há mais desculpas. Deus está entregando um novo tempo, não para quem tem mais força, mas para quem tem mais fé. Os filhos se tornam os pais, os servos se tornam os líderes. E no meio da imensidão do deserto, uma semente começa a brotar. Esperança. Esperança que não veio da conquista, mas da presença. Que não nasceu no conforto, mas no quebrantamento. A esperança que começa do zero é a mais forte de todas, porque ela não se baseia em vitórias passadas, mas em promessas eternas. E essa é a esperança que Deus está derramando hoje sobre mim e sobre você. A transição entre gerações não se faz apenas por discursos ou decretos. Ela é selada por despedidas. Uma nova geração se levanta, mas isso significa, inevitavelmente, que a anterior precisa descansar. Os últimos anos no deserto não foram marcados apenas por aprendizados, mas também por funerais simbólicos. E entre os que partiram estavam os maiores nomes do Êxodo: Miriam, Arão e, por fim, Moisés. Cada morte desses líderes não foi apenas uma perda pessoal, mas um marco histórico, um fechamento de ciclos. Miriam, a profetisa que celebrou a travessia do Mar Vermelho com o tamborim nas mãos, morre silenciosamente em Cádiz. Arão, o primeiro sumo sacerdote, morre no Monte Hor, com 123 anos de idade, tendo sua veste sacerdotal retirada e entregue a Eleazar, seu filho. E Moisés, o libertador, o legislador, o homem que falou com Deus face a face, morre com 120 anos, no cume do Monte Nebo, depois de contemplar Canaã de longe. Que cena é essa? Um homem que viu o invisível por décadas,
Finalmente, vê com os olhos, mas não pisa. Você suportaria essa despedida? A morte de Moisés não é um fim, é uma gloriosa transição. Deus mesmo o sepulta em um vale em Moabe, e até hoje ninguém sabe onde está sua sepultura. Isso carrega uma mensagem poderosa. Moisés não deixou monumentos para si. Sua herança não foi material, foi espiritual. Ele nos ensinou que liderar não é deixar um nome, mas deixar um povo pronto. Enquanto ele partia em silêncio, Josué era confirmado como o novo líder. A nova geração chorou por Moisés por 30 dias, como era costume. Mas logo o luto se transformou em marcha. Deus não permitiria que a dor da perda paralisasse o movimento da promessa. E aqui há uma lição que precisamos internalizar. Mesmo quando grandes nomes partem, a promessa permanece. Deus não está preso a uma pessoa. Ele está comprometido com um propósito. Você consegue enxergar isso mesmo em tempos de perda? A nova geração agora está completa. Ela foi moldada no fogo da espera, no calor do silêncio, nas lições da obediência. Eles não têm mais a sombra dos pais sobre eles. Agora são os adultos, são os responsáveis, são os guerreiros que entrarão na terra que mana leite e mel. E não há mais volta. O último traço da geração passada se foi. O bastão mudou de mãos. E Deus começa a falar de forma nova. Ele organiza detalhadamente os limites das tribos. Cada família precisa saber onde pisar, onde cultivar, onde proteger. Não há espaço para confusão. O Deus da aliança também é o Deus da ordem. Tudo isso antes mesmo da primeira batalha. Por que tanta preparação? Porque Canaã não era apenas um destino físico, era o início de uma nova era espiritual. E um novo tempo exige clareza total. Será que estamos preparados para receber promessas tão detalhadas? Ou ainda vivemos como nômades espirituais, sem entender os limites que Deus nos deu? O mais incrível é que mesmo com toda essa estruturação, a conquista ainda não havia começado. Eles estavam prestes a entrar, mas não tinham dado um único passo de guerra. Isso nos mostra algo profundo. Antes da espada vem a estrutura. Antes da vitória externa, a ordem interna. Deus queria um povo alinhado, obediente, consciente de sua identidade, antes mesmo de atravessar o Jordão. Porque o inimigo lá fora não é tão perigoso quanto a desordem aqui dentro. Essa geração entenderia o valor da obediência como arma. E você? Está preparado para vencer primeiro em secreto, para só depois conquistar em público? Ou está tentando lutar sem estrutura espiritual? Por fim, uma nova atmosfera começa a permear o acampamento. O povo sente que algo está prestes a acontecer. As nuvens ainda pairam, o maná ainda cai, mas o espírito já se inclina para a frente. Eles não estão mais andando em círculos, eles têm direção, e isso muda tudo. Josué está em pé, o povo está posicionado, as tribos organizadas, as leis reafirmadas, a terra prometida. E, acima de tudo, o coração está pronto, pronto para crer, para obedecer, para avançar. Os túmulos dos antigos ficaram para trás, mas o Deus eterno vai à frente. E agora, a esperança, que parecia soterrada nas areias do deserto, floresce com uma força que só aqueles que recomeçaram do zero podem experimentar. Essa é a esperança que Deus quer plantar em nós. Uma esperança que não depende do que foi perdido, mas do que está por vir. Uma esperança que nasce em meio ao luto, cresce com a obediência e floresce quando nos entregamos ao tempo de Deus. E assim encerramos mais um capítulo poderoso da nossa jornada através da Bíblia. Uma história que nos confronta com o peso da transição, com a dor das despedidas e com a beleza da esperança que renasce no coração daqueles que decidiram confiar. A nova geração não apenas sobreviveu ao deserto, ela foi moldada por ele. E talvez hoje você esteja nesse mesmo lugar, um tempo de silêncio, de espera, de repetições. Mas saiba,
Se Deus ainda está te ensinando, é porque ainda existe uma promessa viva sobre a sua vida. A morte não venceu. O luto não paralisou. A promessa não expirou. Ela apenas mudou de mãos. Que você seja como Josué, como Caleb, como as filhas de Zelofeade, gente que ousa crer mesmo quando tudo parece impossível. Porque no reino de Deus, toda esperança que começa do zero é a que termina no milagre. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.